Sexta-feira, 21 de julho. Marciel e Violeta buscam Mariana na escola e conversam sobre o salão de jogos que há na boate. Depois, Violeta pede para Marciel avisar a próxima vez que for visitá-la, porque ela não gosta que a vejam desarrumada. Marciel diz que ela tá linda. Arish está sentindo muita falta de Luciana. Fabiano diz a Madalena que quer ver Lorenzo e vai aproveitar para levar Arish com ele. Assim, ele vê Luciana. Clara olha seu vestido de noiva e diz: dentro de alguns dias, serei a senhora de Rodrigo Torreslanda, para sempre. Rodrigo vai buscar Patrício no quarto de Luciana. Jana mostra para ele o coração de barro que Luciana fez. Rodrigo diz que está muito bonito e pergunta se Luciana dá para ele. Luciana fica sem graça e Melissa só observando tudo. Jana diz ao irmão que quando alguém faz um coração é porque está apaixonada e com certeza é para o amor dela. Luciana olha bem para Rodrigo e diz: sim, eu te dou. Rodrigo sai do quarto com Patrícia e Jana. Melissa fica um pouco e diz a Luciana: você não sabe como eu gostaria que alguém olhasse para mim como o Rodrigo e o Patrício te olham. Matilde não sabe o que fazer depois que descobriu que Luciana é a filha de Cláudia Aurora e pede para a Virgem iluminá-la. Lorenzo começa a trabalhar na boate. Maximino diz a Oscar que Cláudio Linhares é um homem muito bem preparado. Teve muito tempo para estudar o seu caso na prisão e diz para ele não falhar. Oscar diz para Maximino ficar tranquilo, pois se não tem culpa de nada, não tem por que temer. Maximino diz que a última coisa que quer é um escândalo de algo que aconteceu há 20 anos. Cláudio solicita a transferência dos restos mortais de Aurora e da sua filha. Maximino diz a Oscar que vai falar pessoalmente com Cláudio. Matilde diz que Roselena está muito alterada e pergunta o que está acontecendo. Roselena diz que a culpa, esta culpa que desde o dia em que ela se encontrou com Cláudio Linhares, a atormenta mais e mais. Descontrolada, Roselena diz a Matilde que nunca vai poder dizer a verdade para Cláudio. Matilde pergunta a Roselena o que ela faria se a filha da Aurora e do Cláudio aparecesse. Lorenzo liga para Luciana para dizer que já está trabalhando. Luciana pede para ele tomar cuidado, não confiar no Ivan e muito menos se aproximar de Lastra. Roselena diz a Matilde que não sabe o que faria e que Cláudio Linhares não pode saber que ela deu a filha dele. Ivan diz a Lastra que já tem todos os dados e que Lorenzo não sabe que já deu seu primeiro passo dentro do inferno. Paulo diz a Lorenzo que é proibida a entrada deles dentro do salão de jogos e ele terá que ficar sempre na adega. Violeta chega muito contente e conta para Lorenzo e Paulo que Marciel a visitou. Paulo fica morrendo de ciúmes. Aproveitando que Aquiles ainda não chegou, Madalena tenta convencer Procópio a lhe dar uma cópia das escrituras da Casa de Paz. Clara chega na empresa Torreslanda e antes de entrar na sala de Rodrigo, escuta ele conversando com um amigo. Gabriel pergunta se Rodrigo continua querendo não casar. Rodrigo diz que isso já não importa, porque ele vai se casar de qualquer jeito. Gabriel pergunta se Rodrigo está assim por outra mulher. Clara fica ali, bem atenta a tudo o que eles dizem. Lastra liga no celular de Luciana e diz: te encontrei, Luciana. Sou eu, Lastra. Luciana fica assustada. Lastra diz a Luciana que por mais que saiba onde ela vive, não é o mesmo que escutar a voz dela. E eles têm assuntos pendentes para resolver. Com medo, Luciana desliga o telefone. Luciana conta para Matilde que Lastra ligou e pergunta o que faz. Matilde diz que ela tem que falar com Patrício e contar tudo, para que esse desgraçado deixe de ameaçá-la. Rodrigo diz a Gabriel que não conheceu outra mulher, simplesmente não quer se casar, mas vai terminar casando com Clara, porque não quer fazer ela sofrer e nem passar por essa humilhação. Clara enxuga as lágrimas, respira fundo e bate na porta da sala de Rodrigo. Clara fala com Rodrigo como se não tivesse escutado nada e é muito amorosa com ele. Aldo vai na boate procurar Lorenzo. Paulo diz que Lorenzo trabalha na adega e não pode sair de lá. Lastra escuta Aldo dizendo para Apolo que queria avisar Lorenzo que não conseguiu convencer o seu tio Maximino a dar trabalho para ele na empresa Torreslanda. Lastra manda Ivan ficar de olho em Aldo e deixá-lo entrar no cassino. Maximino diz a Constanza que Luciana se parece muito com a Aurora. É igual a ela quando Cláudio e ele saíram da faculdade e eles ficaram noivos.
Maximino diz que desde então, Roselena sentia ciúmes absurdos de Aurora, o tempo todo reclamava com ele. Constanza pergunta se esses ciúmes eram sem fundamentos. Maximino diz que não. Roselena está muito perturbada e diz que é melhor que essa menina não apareça nunca. Roselena diz que Cláudio pode refazer a vida dele e ela não pode permitir que ele destrua dela. Constanza pergunta a Maximino se houve algo entre ele e Aurora. Maximino diz a Constanza que admirava a Aurora, mas nunca houve nada entre eles e que Roselena jura que a Aurora foi amante dele e sempre o incomodou com isso. Maximino diz que seria incapaz de faltar a Cláudio. Ele sempre amou a esposa e ele sempre respeitou esse amor. Constanza pergunta se é por isso que Maximino acusou Cláudio de fraude. Maximino afirma que Cláudio cometeu essa fraude. Violeta canta na boate e é um sucesso. Clara diz a Rodrigo que ao meio-dia eles têm a degustação do banquete para o casamento deles. Roselena volta a chamar a atenção de Luciana pelo que aconteceu com o irmão dela e diz que de nada vai adiantar ela ir se queixar com Patrício. Luciana diz que não falou nada. Roselena diz que não lhe importa, para Luciana evitar ter mais problemas com ela e manda ela se retirar. Brígida não perde a oportunidade de irritar Luciana e manda ela receber a senhorita Clara e a mãe, que vai falar com Roselena sobre o casamento. Bernardo mostra para Cláudio a nota que ele mandou publicar, falando sobre o caso de fraude envolvendo ele e Maximino. Maximino fica furioso ao ver a notícia. Diz a Oscar que a guerra está declarada e manda ele seguir os passos de Cláudio dia e noite. Cláudio diz a Bernardo e Norma que chegou o momento de mostrar Maximino Torreslanda como o fraudulento criminoso de colarinho branco que ele é. Clara chega na mansão e diz a Brígida que a doméstica nos atenda. Brígida recebe as correspondências. Entre elas, tem uma carta para Luciana e ela a esconde. Clara e Julieta fazem de tudo para humilhar Luciana. Clara diz a Roselena que Rodrigo e ela se amam tanto que não podem viver separados nem um dia mais. Clara diz a Roselena que Rodrigo insistiu muito e ela já está ficando com ele no apartamento. Luciana sofre em silêncio. Clara pede para conversar em particular com Roselena e elas vão para o escritório. Clara diz a Roselena que precisa da ajuda dela e conta que Rodrigo quis terminar com ela por causa da doméstica Luciana. Roselena diz que Rodrigo jamais seria capaz de fazer algo assim. Clara pergunta se Roselena imagina o filho dela casado com a empregada. Roselena diz que jamais. Clara pede para Roselena ajudá-la e mandar a empregada embora da casa dela o quanto antes, de preferência depois do casamento, aproveitando que Rodrigo não vai estar lá para protegê-la. Clara diz que isso é tudo e chama a Roselena para continuarem falando do casamento. Rodrigo pergunta ao pai o que eles vão fazer sobre a notícia de fraude. Maximino se mostra muito tranquilo. Diz que Cláudio quer chamar a atenção e Rodrigo não tem com que se preocupar. Lorenzo diz a Aldo que a irmã dele e a prima são lindas. Aldo diz a Lorenzo que esteve na boate e entrou no cassino. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.